O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, edição de número 48 e feliz ano novo, né? Que 2025 seja um ano iluminado pra gente, pra vocês, pra todo mundo aí que tá na nossa companhia, nos ouvindo graças à parceria que a gente tem com a Central 3 e nos assistindo graças à parceria com o Nosso Futebol. Então, seja você no fone de ouvido, seja você na telinha, desejo você um ótimo ano de 2025. Nesse primeiro podcast do ano, mas que está longe de ser o nosso primeiro podcast, como eu falei, edição de número 48, a gente vai falar muito sobre a Supercopa da Itália e os desdobramentos, né? A gente viu o Milan levantando um caneco, sendo campeão. Teve jogador aí que conseguiu o primeiro título da carreira. Parabéns, Emerson Royal. Conseguiu aí um canequinho para chamar de seu. E a gente vai falar sobre o que isso significa, né, na temporada de Milan, na temporada de Inter e, por que não, também na temporada de Juventus, que a Juventus, mais uma vez, ficou pelo meio do caminho, decepcionou. A gente vai falar sobre isso. E vamos falar também sobre Série A, porque rolou um derby mais ou menos, né? Aquele derbyzinho, brincadeira, nada mais ou menos. O derby della Capital é muito forte. Roma e Lazio fizeram um bom jogo. A Roma se deu melhor, a gente vai falar um pouco sobre esse clássico também. É claro que eu não estou sozinho nessa, estou aqui sempre muito bem acompanhado. Estou com o Nelson Oliveira e com o Caio Bittencourt. Eu vou começar jogando para você, Caio Bittencourt, e já pedindo desculpas. Caio Bittencourt é um queridíssimo amigo que manda mensagens de Natal e de Ano Novo para as pessoas por WhatsApp. Mandou para mim, eu como sou um desnaturado, um desalmado, não tinha muito tempo, fiquei doente também entre o Natal e o Ano Novo, acabei não respondendo, mas fica aqui a minha resposta, que eu também te amo, Caio, e para todo mundo saber que o Caio é corneteiro? Sim. O Caio às vezes é chato? Também. Mas o Caio tem um coraçãozaço e procurou mandar votos de Feliz Natal e Ano Novo para os amigos. Eu que não fui um bom amigo, acabei não respondendo, mas fica aqui meu amor por você, Caio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos, ainda dá tempo para o Ano Novo Chinês, então até acontecer o Ano Novo Chinês, toda mensagem de Ano Novo é válida. Isso você pode dizer, inclusive, um Feliz Ano Novo, oficialmente, que o ano só começa quando tem podcast da Cautiopédia. E assim, agora podemos dizer também que talvez o ano só comece direito quando eles jogam esse grande circo que é a Supercopa na Arábia Saudita. É isso, a Supercopa Italiana / Saudita. Nelson Oliveira, vou começar jogando quente pra você. Você sabe qual é o seu signo do horóscopo chinês? Já que o Caio levantou essa bola aí, que a gente pode também desejar um feliz ano novo chinês quando for essa época do ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Eu não sei meu signo do horóscopo chinês, já procurei e também já esqueci. Mas, enfim, faz muito tempo que eu olhei isso. Mas eu dei Feliz Ano Novo e Feliz Natal pro Caio, respondi. Então já ratifico aqui os meus votos que passei ao Caio. Também estendo esses votos a você, Anderson, a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. E, enfim, eu lembro, né, você falou de China, lembro dos tempos que a Supercopa italiana se disputava na China, né? A gente teve até um Inter e Milan lá no Ninho do Pássaro, né? No início da década de 2010, e deu Milan também, né? Mas na época não tinha tanto circo, não. Eu acho que hoje tem mais circo do que naquela época. Pô, se fosse um circo chinês era melhor, né? O pessoal é conhecido por boas artes circenses. Aquele era o circo bom, né? O circo chinês é o circo bom, esse circo saudita não é tão bom assim. Vamos começar falando então sobre esse título do Milan, começando por você, Caio. Sérgio Conceição chegou, 2 partidas, já venceu.
Eu tenho a impressão que é muito mais uma questão anímica, é uma questão ali de colar as peças, né? O elenco estava meio rachado, e acho que o Sérgio Conceição chegou mais nesse trabalho inicial de fazer todo mundo se sentir parte de um mesmo projeto, parte de um mesmo grupo, que ninguém solta a mão de ninguém, né? Como diria um pessoal aí há algum tempo atrás. Mas queria saber se também já dá para ver alguma coisa que fuja disso, né? Alguma coisa, alguma mudança tática, alguma coisa que ele fez dentro de campo que já pode ser creditada a ele. Eu acho que em algumas coisas, na tática, visto no duelo com a Juventus, visto no duelo com a Inter, você pode imaginar ali um sistema defensivo que tem as suas melhoras, apesar dos 2 gols sofridos no derby, que tem os seus poréns, e um time que voltou a atacar bem em transição, que foi motivo dos grandes momentos do Milan com o Pioli e até das raras vezes em que o time se deu bem com o Fonseca, inclusive contra a própria Inter no campeonato. Só que nessa questão, Sérgio Conceição parece um time um pouco mais agressivo na pressão, um pouco mais agressivo no desarme, salvo alguns momentos de desatenção, especialmente no jogo pelo lado. Especialmente, por exemplo, em lances como o início da jogada do primeiro gol, que você que está no nosso futebol consegue ver, você vê a parte final do lance. Mas a parte inicial começa no momento em que o Emerson Royal desiste da bola, desiste de disputar e começa toda a jogada que termina numa inversão e aí dá no gol do Lautaro. Aí é todo um processo de você encaixar todo mundo de novo e encaixar das maneiras essenciais. Mas a maneira com que o Milan reagiu a um jogo que, com 2-0, já estaria entregue, é um bom sinal pensando no restante da temporada para você, quem sabe, lutar por uma posição melhor e, consequentemente, pelas Copas Europeias. É um bom sinal pensando na reta final da Champions League que vem aí, até da Copa com quartas em diante, e ver o que pode acontecer dali. Eu acho que o Sérgio Conceição representa um bom sinal para alguns nomes em específico. Rafael Leão, que não tinha uma... eu diria que foram contadas as apresentações boas dele na temporada. Voltou a apresentar bem. O Pulisic continuou no nível dele, de ser o jogador do Milan mais constante na temporada positivamente. E isso pode ser um bom sinal para o que vem aí. Já é um bom sinal pensando nessa Supercopa que dessa vez o vaso da desconfiança talvez não tenha se quebrado. Porque muitas vezes, certa vez eu ouvi isso para a vida em geral, tudo mais, que às vezes a confiança é como um vaso. Se você deixa ela quebrar, você pode tentar colar de novo que nunca mais vai ser a mesma coisa. E nesse caso, o Milan já estava num processo com o Paulo Fonseca de desconfiança coletiva. E à medida que no elo da relação com o técnico, basta um entre 3 no quesito torcida, dirigentes e jogadores. Se um desmobiliza com o treinador, já é um mau sinal. 2 em diante, acabou. Foi o caso ali que, assim, torcida e grupo de jogadores. Apenas os dirigentes tentaram bancar, mas aí viram que estava insustentável e resolveram fazer o que para muita gente do Milan, para muita gente da torcida milanista, até uns companheiros nossos da C-Milan Brasil, outros torcedores pela internet, até a gente estava falando com o Charles Moreira, nosso companheiro também, que já teve em podcast com a gente, é da turma da C-Milan Brasil e também nosso companheiro de Fantacalcio. Ele mesmo acreditava que em julho já deviam ter batido na porta do Conceição.
Porque, querendo ou não, é, agora é fácil dizer porque a gente já tem a amostra do que foi esse período Fonseca. Mas, querendo ou não, por mais que o Sérgio Conceição não tivesse a experiência técnica na beira do campo de técnico na Série A, querendo ou não, ele tem a experiência de jogador. Vale lembrar que o Sérgio Conceição é um cara importante e ídolo do Parma. O cara é um ídolo da Lazio com musiquinha e tudo. E olha só, para você ter uma noção, para o nosso ouvinte ter uma noção, para um jogador ter música de torcida, qualquer torcida, Juve, Napoli, Inter, Milan, Lazio, Roma, qualquer jogador ter uma música própria é um sinal de que, assim, que você foi acima daquela mentalidade ultra de que, tipo, não se torce por jogadores, se torce pela equipe. E o Sérgio Conceição tinha isso de tão querido que ele era no período ali de meia quase atacante, meio externo ali na Lazio, campeã italiana em 2000. Também teve a passagem pela Inter, o que podia dar um certo freio, mas não aconteceu. E eu acho que finalmente o Milan fez a escolha certa. Desperdiçou alguns meses, mas acho que foi bem agora na escolha também. Nelson, a gente vinha se encaminhando para um cenário no Milan, onde a janela de transferência de inverno, estamos na janela, né? A janela chegou, onde essa janela talvez preocupasse quem é muito fã de Theo, quem é muito fã de Rafael Leão, porque eram as principais picuinhas, né? Era o principal, não vou dizer desavenças, mas tinham rachaduras ali, como o Caio explicou, no vaso da confiança. A gente já pode descartar uma série do Rafael Leão, uma série do Theo. É muito cedo para isso. E só queria também falar sobre um pouquinho depois a gente vê os melhores momentos aqui no nosso futebol. Quando estava 2-1 Inter, estando 2-2, a Inter poderia até ter vencido o jogo, né? Mas em nenhum momento o Milan estava entregue ou aparentando que ia entregar o resultado, né? Poderia até perder, mas gostei da postura do Milan, principalmente naquele momento do jogo ali, onde estava 2-1 e estava atacando, a trocação estava franca e em nenhum momento o Milan pareceu se importar. Evidentemente que a importância da Supercopa talvez não seja a mesma de outros troféus, né? Mas acho que é legal a gente destacar essa postura. Mas fala um pouquinho sobre o que muda para essa janela de agora, Nelson, que parecia já ter alguns nomes ali na corda bamba e hoje eu já não sei se essa é a realidade, né? Assim, eu acho que não sairiam nenhum dos dois, muito menos os dois de uma vez, agora em janeiro, né? Porque a gente sabe, a janela de janeiro é uma janela um pouco mais complicada, porque você não tem como fazer a reposição do jeito que você quer, né? Os times geralmente não liberam os jogadores no meio da temporada, salvo por condições muito específicas. A gente até vai falar um pouco sobre isso no caso do Napoli, né? Daqui a pouco. Mas eu acho que não sairia nenhum dos dois. Ia ficar aquele clima horroroso e até o final da temporada, mas alguém no Milan percebeu que se demitisse o Paulo Fonseca antes de virar o ano, não precisava pagar 2 anos de contrato para ele. São os gênios da administração norte-americana, enfim, se fala muito, né, de como essas pessoas aí sabem tudo de futebol, sabem tudo de administração, mas aí alguém percebeu no dia 30 de dezembro que se demitisse o cara, tinha uma cláusula lá que permitia que não pagasse 2 anos a mais de contrato para ele, né? Assim, muito genial. E o Conceição esteve, né, na lista, né, do Milan antes e acabou sendo colocado de lado, né? E sorte do Milan que ele esperou outro time que oferecesse a ele um bom projeto. Esse time não chegou, acabou sendo de fato o Milan depois, né? E, enfim, o que você falou também sobre essa postura do Milan, o que eu achei interessante, principalmente no jogo contra a Inter, é que o Milan ele jogou bem desde o início, assim, né? A Inter teve ali uns minutos iniciais de complicação, né? Ali uns 20, 25 minutos iniciais que o Milan chegou a ser melhor. E acho que esse é o maior trunfo do do Sérgio Conceição nessa primeira semana de trabalho dele, já ter feito o Milan
ter um futebol um pouco melhor. Sim, o jogo contra o Juventus eu acho um jogo muito episódico, né? Claro que o Conceição também tem mérito de fazer o time acreditar em viradas, né? Mas a Juventus deu um pouco essa virada para o Milan. O segundo gol, o gol da virada foi totalmente fortuito, assim, não desvio no escanteio, no cruzamento. O Di Gregório mal posicionado, tentando já se antecipar a esse cruzamento. O Locatelli fez um pênalti muito estúpido, assim, né? E a Juventus jogou melhor no primeiro tempo, acabou depois dando muita bola para o Milan e sucumbiu, né? No caso da Inter, a Inter também podia ter matado esse jogo, e a gente vai até falar um pouco sobre a Inter nas próximos minutos aqui, né? Já não vou me antecipar, né, para a gente poder ficar direitinho. Mas a Inter abriu 2-0 e, assim como contra a Juventus, abriu 2 gols de vantagem e acabou cedendo, né? Mas nesse caso do jogo contra o Milan, porque o Milan já vinha jogando bem e o Rafael Leão mudou o jogo depois que entrou, né? Ele entra logo depois do segundo gol, do gol do Taremi, que quem está assistindo a gente está vendo agora. E o Rafael Leão acaba mudando o jogo, e aí o Inzaghi não soube combater o Rafael Leão, né? E aí acho que tem duas coisas que a gente também vai poder abordar um pouquinho mais na frente quando falar da Inter, que é a questão de algumas opções, né? Por exemplo, o Bissek sofreu demais na mão do Rafael Leão, e o Bissek, apesar de ter boas valências, de ter mostrado boas qualidades no geral, ele ainda está verde para algumas situações, e ele alterna muitas vezes boas atuações com erros crassos. Dessa vez ele não cometeu erros crassos, mas ele sofreu muito. E outra questão é o Aslani, né? O Aslani começa muito bem no jogo, ele entra no lugar do Charlie Douglas, sai machucado, dá uma baita assistência pro Taremi fazer o segundo gol, mas esquece do Rafael Leão no gol, que acaba ocasionando a virada do Milan já nos acréscimos, né? Então aí a gente pode começar a falar, será que o elenco da Inter tem essa profundidade toda em alguns setores? É uma dúvida que começa a surgir até na Itália. O Aslani a gente já criticou várias vezes aqui, né? Porque ele teve já diversas oportunidades na Inter e não aproveitou do jeito que deveria, né? Então, mas enfim, a gente vai acabar falando um pouquinho disso. Enfim, apesar dos méritos do Conceição, eu vejo que os dois times, tanto a Juventus quanto a Inter, acabaram colaborando com essa virada do Milan. E eu teria um pouco mais de paciência para a gente avaliar o que é que o Conceição pode fazer. Porque, enfim, aconteceu uma situação muito sui generis, né? Porque a Supercopa Italiana agora acabou premiando um time que era o único que não tinha ganhado nada na temporada passada, né? Dos 4 que participaram. A Atalanta também, em âmbito nacional, não ganhou nenhum título, né? Mas pelo menos teve uma Europa League, né, na sua conta lá em 2023-24. O Milan não participou por ter sido vice-campeão italiano e acabou levando o título, né? Então isso é uma injeção de moral, apesar de a Supercopa, né, ser uma coisa meio amistoso glorificado, né, como a gente ouve aí falar essa brincadeirinha aí. E só que, enfim, é uma mudança de chave, mas eu veria com um pouco mais de paciência o que a Conceição pode fazer. Obviamente ele já vem aí com bem menos pressão, na teoria, porque podem começar a pensar, se o time começa a jogar mal, falar, e aí aquele Milan da Supercopa, cadê? Então talvez venha um pouco de pressão a partir de um movimento que na teoria poderia tirar a pressão de início de trabalho dele, né? O fato é que o Milan precisa reagir na Série A, está bem distante já do G4, e manter o que ele tem feito na Champions League. Acho que pode acabar se classificando já diretamente para as oitavas, e daí a gente pode, daqui um mês, um pouquinho, a gente pode dar uma projetada melhor no que o Sérgio Conceição pode oferecer já para essa temporada. Eu acho que no longo prazo é uma escolha acertadíssima, né? Um cara que já provou que tem muito conhecimento de futebol, que pode dar um jeito se a diretoria do Milan permitir, né? Porque, enfim, a gente já comentou também várias vezes aqui que mesmo com o Pioli e com o Paulo Fonseca, o elenco do Milan podia render mais. Então o problema estava um pouco fora do campo. Na minha opinião, estava refletindo dentro. Caio, a gente vê o time da Inter muito sólido, um time que faz tudo muito bem. E na Liga dos Campeões teve jogos pesadíssimos onde se saiu bem. Principalmente na questão da solidez, né? Pode até não ter praticado aquele futebolzão vistoso, aquele negócio bonito, mas é um time que na Liga dos Campeões conseguiu sempre jogar de igual para igual, competir em igualdade ou em muitos momentos se superando.
Não à toa conseguiu resultados muito bons contra equipes inglesas, por exemplo, badaladíssimas, né? Mas não é a primeira vez que a Inter deixa uma impressão assim, não vou dizer que é um sinal vermelho, um alerta vermelho, mas deixa uma impressão que poderia ter ido melhor em jogos grandes na Itália. Como é que tá essa impressão? Assim, qual é o tamanho dessa impressão? Já é um negócio que preocupa ou não? Porque a gente pode lembrar, por exemplo, do empate 4-4 com a Juventus, né? Onde a Inter sofreu ali um pequeno apagão. Não tinha vencido o Milan na Série A e agora perde de novo no Supercopa. Então, assim, quando você começa a juntar as peças, já é algo significativo, essa incapacidade da Inter nos jogos grandes da Itália, pelo menos? Eu não diria uma incapacidade, mas, por exemplo, alguns momentos de desconcentração, alguns momentos em que ela permite demais o adversário a tomar um controle do jogo, que a Inter não costuma conceder controle de jogo ao adversário, porque assim, o que a gente espera da Inter de desempenho, do que ela pode produzir de melhor nesse tipo de jogo, é o que ela fez, por exemplo, no duelo com a Atalanta lá. Talvez no começo na reta inicial de campeonato, mas o duelo com a Atalanta, especialmente 6-0 com a Lazio. Tudo bem que a 6-0 com a Lazio teve um contexto, todo jogo tem uma história, tem um contexto, e assim, não dá para você, por exemplo, desvencilhar da partida contra o Milan, que, por exemplo, o Çalhanoğlu sai machucado e, assim, você tem dúvidas sobre as condições físicas dele. Não dá para você desvencilhar que entra o Aslani e o Aslani entra mal. Não dá para você, por exemplo, levar em conta que o Fratesi na reta final não entrou tão bem, o Zielinski não substituiu bem o Mkhitaryan, e assim, com uma partida tão abaixo do meio-campo, é difícil você ganhar jogo. É difícil ganhar jogo quando as alterações no outro lado tiveram o efeito oposto. Com mudança tática, com todos os contextos possíveis, e que o Sérgio Conceição criou artimanhas, como uma linha de 3 zagueiros em certos momentos, reforçou o meio-campo. Você pode pensar sobre esses aspectos como alternativas. Thiago Motta mostrou essas alternativas no 4-4, Sérgio Conceição agora, e assim, também essas formas de você tentar esvaziar o controle da Inter podem ser preocupantes, porque também ocorreram em outras vezes no campeonato. Ocorreu também no confronto, no clássico com o Napoli, confronto direto. Só que nesse caso a Inter teve que buscar resultado, coisa e tal, teve pênalti perdido, teve outro contexto. Mas assim, para esse tipo de jogos, e até vez ou outra na Liga dos Campeões, vez ou outra em algum momento, você pode ter um certo ponto de interrogação. Mas não acho que seja algo para, tipo assim, pensar que é o fim do mundo, desespero. Não. Não é o caso, mas ao mesmo tempo você pode pensar em maneiras de você atenuar isso. Talvez você resolveria com uma questão física melhor das suas principais estrelas, com uma dosagem melhor ali, de repente, do Barella, do Mkhitaryan e do Çalhanoğlu, o que nesse caso já seria uma situação complicada, porque você conta que pelo menos um dos 3 vai ser substituído. Por uma razão, assim, física, lógica. Porque você tem gente do banco para jogar. E assim, querendo ou não, para você chegar numa situação, a não ser o Aslani, esqueçamos o Aslani e o desempenho ruim dele. Mas você tem caras como Fratesi e Zielinski, que inclusive o Fratesi cortejado no mercado também. Você tem caras como eles e, teoricamente, se você não confia neles para reservas, você vai confiar em quem para reserva? Você vai mudar taticamente o negócio? Uma equipe toda construída em cima desse 3-5-2? Não vai. Não vai, porque Nem deveria. é feita para isso. É feita para essa finalidade.
E isso que, por exemplo, com a Inter ainda rodou o elenco dessa Supercopa. Se você levar em conta que a dupla de ataque Taremi e Lautaro deu certo com os dois fazendo gol, deu certo, porque assim, o Thuram tá entre os melhores atacantes do campeonato, não vai perder essa vaga nunca. Já é um sinal. Já é um sinal de que a Inter tem elenco, mas muitas vezes você tem desconcentração e tem uns fatores físicos nessa jogada. Não, com certeza. Inclusive, o que a gente tem visto é que, por exemplo, lesões musculares, né? O Çalhanoğlu já sofreu a segunda lesão muscular na adutor. O Thuram também sofreu na Supercopa. É efeito de muitos jogos, né? Que a gente tem falado no caso da Inter. Não o Thuram, que ainda é um cara novo, mas o Çalhanoğlu já passou dos 30, né? O elenco também mais envelhecido, tem que correr mais. E jogando muito, isso atrapalha. Mas eu vejo como uma questão muito das peças, né? A gente não pode descartar que nesses dois jogos que a Inter acabou perdendo essas vantagens contra a Juventus, contra o Milan, o Çalhanoğlu não estava em campo. O Çalhanoğlu não joga contra a Juventus. Ele ficou machucado, inclusive quem bateu os dois pênaltis e fez os dois gols da Inter de pênalti foi o Zilinski. E a Inter acaba não tendo esse controle nas duas partidas, pela ausência do Çalhanoğlu. O Asllani não jogou contra a Juventus, mas o Çalhanoğlu não estava em campo. E também pela questão do Bissek. O Bissek sofreu contra o Rafael Leão e o Bissek também sofreu contra o Yildiz. A Inter estava ganhando da Juventus até os 71 minutos. O Bissek acaba entrando em campo porque o Pavard tinha já um cartão amarelo, né? O Bissek entra em campo aos 63. Daí o Yildiz, enfim, né, entrou logo no minuto anterior, né? O Yildiz entra no 62, uma substituição ao mesmo tempo, praticamente. Aí o Yildiz ganha todos em cima do Bissek e acaba fazendo com que a Juventus empatasse. Então, acho que peças que ainda não estão encaixando, né? O Asllani a gente já falou várias vezes de como ele não tem encaixado, né? Eu acabei de falar poucos minutos atrás, mas nesse caso não foi ele, né? O backup para o Çalhanoğlu não é ainda o adequado para o sistema do time. E o Bissek ainda tem esses altos e baixos, também muito derivados da idade dele, né? E acabou ficando exposto contra dois dos maiores dribladores, né, da Série A. Acho que isso também tem que ser colocado em consideração. Porque o Bissek é um cara altão, né? Então ele acaba sofrendo contra esses caras que tem um pouco mais de gingado ali. E aí acho que é uma questão um pouco de característica talvez o que a gente na verdade deveria estar falando é da ausência do Pavard, nesse caso. Porque o Pavard, inclusive, é um cara que por baixo ele é muito eficiente, né? Um cara que consegue desarmar muito bem ali jogada de solo e tudo mais. E nessas duas situações também não estava em campo. Os mais modernos diriam que esse duelo Bissek e Yildiz aí, o que pesou foi o centro de gravidade, né? O Barbachinho tá ali mais... É um mismatch, né? Tem ali a condução muito melhor por características físicas. Tem um cara bom aí, Nelson, um zagueiro aí de bobeira, que o mercado tá aberto, né? Já tá chegando aí um momento de trocas e vendas. Tem um cara bom aí sem jogar no time dele. Não quer o Skriniar de volta na Inter, não? Mas aí parece que isso aí já vai virar assunto do Caio, né? Estão falando que o Skriniar pode ir pro Napoli. Então, esse Skriniar de agora eu não sei, né? Tem nem jogado direito. É isso. Já deu gancho, Caio, pra gente começar a falar de Napoli. A gente ainda vai falar de Juventus, tá, gente? Inclusive, acho que a produção do Nosso Futebol, só pra gente passar a régua na Supercopa, acho que tem um vídeo que uns vão achar engraçado, os outros nem tanto, né? Mas que é o Sérgio Conceição dançando cu duro. Então, se o pessoal do Nosso Futebol quiser jogar aí, deixo pra vocês decidirem como foi o desempenho do Sérgio Conceição. Que fazem, amigos? Eu não opino sobre Cuduairo sem meus amigos angolanos. Tem muito a aprender sobre o Cuduairo. Tá aí, então. Sérgio Conceição um abraço para todos que seguem o nosso podcast desde Angola.
Se é que é alguém. E Portugal, mas se cara. houver um... Portugal é brincadeira. Não, Portugal, deixa aí. Deixa aí. Meme Não, famoso eu aí. Quem pescou, pescou. Sim, não, principalmente para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau também. Agora, Portugal. Talvez o Brasil. Portugal? É isso. Portugal, um abraço também, graças ao Sérgio Conceição. Mas Um abraço. pegou. Falando sério, quem pegou, pegou. Napoli, Caio, vamos falar sobre Kvaratskhelia, porque eu acho que quando a gente vai falar de Kvaratskhelia, na verdade, vou fazer um parêntese aqui, é muito mais falar sobre empresário, né? Já vou começar perguntando para você se você preferiria ter um filho agiota ou um filho empresário de jogador, porque tá praticamente a mesma coisa. Mas vamos falar sobre essa situação do Kvaratskhelia, porque não é de hoje, né? E também não é o primeiro jogador e é o primeiro empresário a tentar fazer isso com o Napoli. A gente viu o que aconteceu com o Osimhen. Osimhen que segue jogando, tá no Galatasaray, é um bom time, uma liga interessante e tal, mas tá longe do que queria o jogador, o empresário. E a gente se encaminha para ver isso acontecendo de novo com um cara que foi dupla dele, né? Com um cara que foi muito bem no Napoli. Mas tem antes de eu jogar a pergunta para você, até vi uma estatística muito interessante, hoje eu não tinha noção disso, uma estatística do WhoScored, mostrando que o Kvaratskhelia tem a pior taxa de acerto de drible da Série A, né? Não tenho os números aqui, mas eu posso pegar os números enquanto você vai falando e volto com os números, mas a conversão dele de dribles certos para dribles tentados está pavorosa. Mas fale um pouco mais sobre a situação do Kvaratskhelia e seu empresário, Caio Bittencourt. É até complicado você levar em conta, porque parta da seguinte questão neste momento. Desde o começo da temporada, eu sempre disse com relação ao Conte, de expectativa de torcedor, e aí nesse caso tem a expectativa minha enquanto torcedor e tem no geral para a gente balancear. Ia ser uma eterna tentativa de trocar pneu com o carro andando. Afinal de contas, você tem que reformular o elenco e você percebe isso também até na falta que algumas posições fazem. Por exemplo, o Kvaratskhelia não tem exatamente um reserva fixo. E isso você percebe em como o Conte se virou com lesões dele. No duelo com a Fiorentina, para começar, você entendendo a ideia nesse caso, o Conte pensa que para a ideia de externos dele, de pontas do 4-3-3, que já é um acontecimento o Conte voltar a usar linha de 4, que ele não fazia isso há uns 13 anos, desde que chegou na Juventus, ele entende que um ponta deve fazer um trabalho defensivo um pouco maior, muitas vezes o Politano é titular por conta disso, e outro é mais liberado para tocar o zaralho, para brincar, para criar as jogadas. E muitas vezes até a dificuldade do David Neres de ser titular nasce um pouco disso. E, por exemplo, contra a Fiorentina, com os dois fora, com o Politano e o Kvaratskhelia fora, se deu uma liberdade para o Neres fazer o jogo que ele fez pela direita e inventar o Spinazzola de ponta esquerda para essa finalidade. Dentro dessa finalidade, assim, o trabalho de um ponta, por exemplo, do Conte para o Spalletti, vamos ignorar 23-24 e o circo que Garcia, Calzona e Mazzarri criaram. Ignorando tudo isso, e mesmo assim o Kvaratskhelia era uma luz no ano nefasto que foi 23-24, mesmo assim são pontos diferentes, são questões diferentes. O Kvaratskhelia, de repente, agora na hora de, por exemplo, driblar, lá atrás ele tinha sempre um apoio do Mário Rui, que inclusive deixou o elenco, tá aí na praça, quem quiser, contate o Mário Rui. Você tem o Oliveira também, que não faz a mesma dobra, o que faz diminuir a questão dos dribles. É bem verdade que o Kvaratskhelia está errando mais, parece ser tem uma dificuldade maior de trabalhar a troca de passes com o Lukaku do que tinha com o Osimhen. A aproximação do McTominay não é tão forte quanto a que o Zielinski tinha, porque o Zielinski se movimentava um pouco mais
para trocar passes, para fazer um jogo um pouco mais curto. E o McTominay é um outro tipo. O McTominay ele até pausa mais o jogo que o Zielinski em alguns momentos para outro tipo de situações. E esse tipo de coisa mudou um pouco o jogo dele. Só que o porém do Kvaratskhelia não diz respeito até onde se sabe se de repente Antônio Conte é um homem que não dá sinais. Ele simplesmente chega na lata. Ele pode chegar simplesmente nas próximas coletivas e dizer: o Kvaratskhelia é isso e jogar tudo o cara no ventilador. Porque o Conte faz isso. O Conte é capaz de fazer isso quando ele expõe que algum jogador está insatisfeito e tudo mais. Mas essa é uma situação esperada pelo empresário dele, que vale dizer, o glorioso Mamushka Jugelli. Ele, digamos assim, o Kvaratskhelia é o diamante da carteira de clientes dele, para falar um termo financeiro. É o cara que ele espera negociar com dinheiro e tudo mais. E muita gente fala de um suposto acerto com o PSG há muito tempo. Tanto o PSG quanto ofertas da Premier League. O David Ornstein falou em Liverpool e Chelsea batendo na porta. Você tem uma história do Manchester United, que aí você vê uma possível reposição para o Rashford, que está inclusive perto da porta de saída de lá. Inclusive mencionaram o Milan nessa questão, para a gente até pincelar esse ponto. Importante dizer, o Milan e até o Como, hein? Até o Como com essa diversão toda que tá lá, e o Como tem umas histórias interessantes. Mas voltando ao Napoli e Kvaratskhelia, inevitavelmente a história dele foi prolongando da renovação já 2 anos. Por mim, o Kvaratskhelia tinha sentado na mesa de renovação. O Napoli foi campeão no dia 4 de maio. Dia 5 você chegar com a proposta. Tá aqui o que você merece. Tanto ele quanto o Osimhen, quanto alguns outros. E foi isso. Muitas vezes, o erro em cadeia ou da renovação do elenco, ou muitas vezes não lidar bem com a questão dos contratos, até porque tinha o Guintoli com o pé na Juventus, o Spalletti mais para lá do que para cá, e o De Laurentiis curtindo os louros da vitória. Nesse caso, se perdeu muito tempo. E com essa perda de tempo, o salário do Kvaratskhelia é defasado. Para você prestar atenção, se você chegar, por exemplo, pegar até os novos contratados, se você vê o salário do Hazard, que inclusive até a Cautiopédia estava citando, o cara saiu da Juventus Next Gen, um projeto do Giovanni Manna, que no fim das contas foi uma das razões pela qual ele foi contratado pelo Napoli, estava no Lecce, veio para o Napoli contratado, e no fim das contas, como o Bari é do De Laurentiis, ele pode parar no Bari, na Série B, de repente parar em 4 rivais. Esse aí já não sabe onde entra. Mas quanto a isso, se você for ver o Hazard, se você for ver o Scufé, que agora foi para troca com o Cagliari, o Cagliari vai ter o Caprilli, goleiro reserva do Napoli, como titular, provavelmente. Eu até preferi o Caprilli ao Meret, mas bem, o Meret tem crédito com treinadores, comigo não. E você tem também uma possível, segundo o Fabrício Romano, contratação do Philip Billing, meia anglo-dinamarquês do Bournemouth, teve uma experiência na Premier League com o Huddersfield, e que provavelmente, assim que chegar, já deve ganhar mais que o 1 milhão e 200 milhões e 200 mil por temporada do Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia, ele só ganha mais que o Nikita Contini, o terceiro goleiro. Isso assim, para você dizer que o Kvaratskhelia é uma das marcas, não é que ele é só uma das marcas do Napoli de idolatria e etc, porque ele é. Mas tipo assim, quando você vê uma vinheta de jogo da Série A, quem é que bota a imagem do Napoli? É o Kvaratskhelia. Então, de certa forma, todo mundo quer o contrato e tudo mais. O PSG sabe disso, o mundo sabe disso, e na hora vai bater na porta.
o Napoli teve a oportunidade de fazer essa readequação salarial e acho que até estava conseguindo. O X da questão foi, adivinha, o fator Osimhen. Todo mundo viu que, assim, esperava, tipo, esses 130 milhões que o Napoli quer, bate tranquilo. Não bateu. Agora de repente, de 80 a 100 milhões do PSG, de repente tá batendo um medo no Jugelli de tipo, será que eu vou perder o bonde da venda? Que querendo ou não, depois disso, o contrato baixa, ele vai para 2 anos de contrato, e aí, tipo, tá com o peso do Napoli nessa jogada, e tipo assim, a bola tá com o Napoli. Pro Napoli renovar ou não faz a menor diferença. Ele tem o jogador sob contrato, tá lá, beleza, acabou. Não tem nem cláusula para você chegar e, não, quanto é essa brincadeira? Não tem. Quem quiser chegar tem que chegar lá, sentar e negociar com o De Laurentiis. E isso muitas vezes é um problema. Não é fácil. Você quer um exemplo aleatório que muita gente nem sabe? O Manchester City não negocia jogadores com o Napoli porque, assim, no ato da negociação pelo Jorginho com o Chelsea, eles tinham acertado as coisas com o Jorginho, tinham acertado com o Napoli, aí chegou o Napoli no meio da situação com o Sarri, que tipo, o Chelsea não quer pagar multa e tal. Tá, tudo bem, vocês querem o Jorginho, Chelsea? Então vamos lá. Põe mais 8 milhões da multa do Sarri no preço que eu te vendo pra você. Aí foi, e o Jorginho foi pro Chelsea. Virou uma história bonita, o Jorginho multicampeão, mas o Manchester City ficou fulo da vida com isso. E com essas situações, você vê como é difícil, como tem essas particularidades, todas essas questões. Então, assim, é algo que você tem que esperar, porque muitas vezes você não sabe nem como é que o Napoli vai chegar a investir. Porque, por exemplo, vamos supor que o Kvaratskhelia é vendido, tal, não, assim, levando em conta que não é uma tendência. O Napoli não é um time, na era De Laurentiis, que costumou vender suas estrelas, vender até jogadores meio secundários no seu hall em janeiro. Um exemplo claro, em 2019 o Alan teve tudo acertado com o PSG, tudo bonitinho, o Napoli acertou até valor, só precisava de uma coisa, um substituto. O Napoli naquele momento só tinha colocado a mão em um substituto, acertado tudo com o Cagliari. Quem era ele? Niccolò Barella. Ele simplesmente disse, não, porque eu quero ficar no Cagliari e depois, como tudo se provou, ir para a Inter, que é o time dele e tudo mais, sorte da Inter, sorte do Cagliari, mas no fim das contas a transferência do Alan caiu por isso e até por conta disso o Alan ficou um ano quase insatisfeito no Napoli. E até levando isso em conta, se uma venda acontece agora, como é que o Napoli vai reagir? Porque você tem a opção de, por exemplo, continuar a estrutura de elenco como está, pensando em pontas, em jogadores de lado e tudo mais, e aí você obviamente vai citar o Chiesa, que está no exílio em Liverpool, está lá tomando neve em Liverpool no banco de reservas. Você tem outros nomes, até o Rashford na praça, embora o Rashford seja proibitivo para o Napoli, porque se você não quer pagar todo o salário que quer no Kvaratskhelia, vai pagar no Rashford? Quer mais? Não. E por fim, você não sabe se você vai preencher o elenco de meias. É importante até um nome que é muito citado no mercado. Cesare Casadei, meia do Chelsea, que de certa forma foi um dos ventilados no Napoli nas últimas semanas por conta disso, por conta do interesse do Conte. Embora se tenha mais provável que jogar pelo Torino agora, onde ele é o favorito nesse momento, ajude o Torino, ajude ele e ajude até pensando conversa de seleção italiana, que ele é um dos cotados para ser convocado pelo Spalletti e tudo mais. E quanto a esse aspecto, você não sabe se, por exemplo, o Napoli vai contratar mais meias, o Napoli tem pontas a contratar, porque se você for prestar atenção, o Kvaratskhelia tem reserva própria? Não, o Neres é ponta direita. Do trio de meio de campo, o único que tem reserva própria é o Lobotka com Gilmour, e mesmo assim não é grande, tem uma grande diferença.
Anguissa e McTominay não tem substitutos e assim, se lesionar, lascou. Na zaga, a dupla titular é Buongiorno e Rachmani. Quando um dos dois lesiona, você tem um Juan Jesus que, bem, você não confiaria ele um minuto para cuidar de um jabuti. E, assim, laterais, você tem outras questões. E óbvio, é disso aí que nasce, por exemplo, o interesse no Danilo, que é um dos que a Juventus quer fazer reformulação. O interesse no Skriniar, desde que fora dessa questão de Kvaratskhelia, tipo, seja uma negociação à parte, outro contexto, porque De Laurentiis não gosta de, por exemplo, impedir jogadores nas negociações, e isso, e outros nomes que podem surgir por aí. Em resumo dessa longa digressão, que eu espero que o ouvinte tenha entendido, que vocês não tenham enchido o saco de mim, é um grande trocar pneu com o carro andando. E são muitos pneus, pelo visto. Não é um carro, né? É um caminhão de 6 eixos. Vamos falar um pouco de Juventus, Nelson, antes da gente partir para o derby, porque, assim, não é que tenha muita coisa nova em relação ao desempenho, né? A Juventus segue fazendo bons jogos, fazendo maus jogos, mas tá me chamando a atenção, a cada dia que passa, o elenco vai ficando mais curto e mais curto. O Caio já falou do caso do Danilo aí, que é a última notícia que a gente tem de que não faz mais parte do projeto. E aí, o Mota ele pode até alegar que não está conseguindo resultados melhores por causa da falta de peças. Mas foi ele que construiu esse cenário também, né? Essa culpa também é um pouco dele. Então, assim, onde é que vai parar? Porque daqui a pouco não vai ter mais jogador para sair, né, Nelson? E as chegadas, assim, que eu vejo especulações são interessantes, né? Tem a especulação do Colomboani, tem a jogador do Ronald Araújo, do Barcelona, mas, assim, esse fluxo aí tá esquisito, né, Nelson? Tem muita gente saindo e o Mota tá ficando sem argumento, né? Podia já tá rendendo mais, né? Isso aí, sem dúvida. Perde pouco. Na Série A não perdeu ainda, né? Mas tá rendendo pouco também. Eu acho que isso é o mais preocupante. Na história da Juventus, a Juventus geralmente perde pouco mesmo, né? Só que, pelo que o Motta apresentou no Bolonha, a gente esperava que ele pudesse ter uma adaptação um pouco mais fácil à Juventus, né? De fato, as lesões preocupam, né? O fato de que teve alguns nomes que foram contratados e pouco jogaram, né? O Nico Gonzalez, eu acho que talvez seja o maior exemplo disso. Mas tem vários nomes que também estão ali meio descartados, né? O Fagioli é um dos nomes que se menciona que está para sair, mas também não sai porque tem pouca opção ali para ele, para a Juventus poder descartá-lo, né? A mesma coisa do Danilo, a negociação com o Napoli está meio travada aí, também porque a Juventus está passando por essa emergência, né? Eu acho que precisa resolver o ataque, né? A gente estava até discutindo no nosso grupo, né, sobre a questão do Vlahovic, né, do quanto ele muitas vezes tem decisões erradas, né? Segundo uma métrica, não vou lembrar agora onde é que foi qual a fonte, né, dessa métrica, mas de quantas vezes ele toma as decisões equivocadas e tal, e de que às vezes acaba matando alguns ataques da Juventus, né? Mas não vejo muito como a culpa dele, não. Se tira o Vlahovic, faz o quê? Acho que é pior ainda, né? O que eu tô vendo, assim, é um pouco o que a gente podia falar sobre o Milan com o Paulo Fonseca ainda, né? Uma questão ainda de um problema sistêmico maior, que nenhuma mudança de técnico e mudança de peças pôde resolver ainda. Parece que tem algo ali de uma incerteza que a gente não consegue mensurar porque não está na superfície, né? E mesmo a imprensa italiana não conseguiu ainda transmitir o que é que está acontecendo ali de bastidores, de que os técnicos não conseguem transmitir as ideias e fazer com que a Juventus jogue um futebol que eu não vou nem dizer tão agradável, porque não é o histórico da Juventus fazer isso. A Juventus, muitas vezes, né, historicamente, é um time de que a única coisa que conta é vencer. É vencer os jogos. Só que não está vencendo. Está empatando muito. Né? Não perde, tem até tido forças até para buscar empates ali no finalzinho, né? Já aconteceu mais de uma, mais de duas vezes até.
mas o Mota começa a ser cobrado, e se essa tendência se mantém até o fim da temporada, não vou dizer que ele vai ser demitido. Não acho que isso vai acontecer. Mas que ele vai ficar com um peso muito grande para o ano que vem, para 2025, 2026, com certeza. Vai ter que começar logo ali de cara a mostrar resultado. A Juventus está, como quem está vendo agora a gente pelo nosso futebol está vendo, a Juventus está na quinta posição da Série A, tem um jogo a menos, né? Tá ali virtualmente, ainda briga por Champions League, e até ponho como uma das favoritas, né? Porque a gente vai falar um pouco sobre a Lazio daqui a pouco. Porque a Juventus não perde, né? Então, assim, querendo ou não perder é muito importante para você se manter no alto. Para você competir pelo título, já fica mais difícil, porque você tem que começar a ganhar, né? Não perder não adianta mais, não adianta tanto. Mas, virtualmente, a Juventus está empatada com a Lazio na quarta posição, né? E a gente não sabe, né? Pode ser que tenham de novo, né? 5 vagas, né? Para a Itália na Champions League, caso a Itália consiga a vaga extra por desempenho nas competições da UEFA. E, enfim, o objetivo declarado da temporada da Juventus é uma vaga na Champions League. Eu e outras pessoas acreditavam que, pelo que o Mota fez e pelos bons reforços que a Juventus conseguiu fechar nessa temporada, que daria para brigar pelo título. Já está meio complicado. Não acho que consiga mais. Agora, para o Napoli, são 12 pontos. A Inter tem 2 jogos a menos. A Atalanta também tem um jogo a menos. Então, a gente vai botar aí uma distância de 12 pontos, né, virtualmente. Pode ser, caso a Inter vença os seus 2 jogos, de 14, já é uma distância bastante considerável. Mas eu acho que se o Malta consegue classificar a Juventus para a Champions League, dá uma aliviada na pressão, mas vai começar a ter uma cobrança maior por desempenho de qualquer forma, que é uma cobrança que já tem agora, mas que pode ser um pouquinho reduzida ali no fim da temporada, porque, beleza, conseguiu ali a vaga, mas a gente vai precisar de mais para depois, porque não vai ficar mais adiantando só a gente querer vaga na Champions League. O último título que a Juventus ganhou da Série A foi em 2020. A gente vai chegar agora a 5 anos. Não é normal a Juventus passar 5 temporadas sem ganhar o Scudetto. Já passou algumas vezes, isso já aconteceu, mas não é habitual. Para a maior campeã italiana isso não é habitual, e a cobrança por vencer a Série A vai se abater em algum momento. Isso aí pode ter certeza. Vai ser cobrado o tal do salto, né? E só para complementar o que você tinha falado do Vlahovic, as estatísticas que a gente viu no nosso grupo lá é do Huddle Stats Bomb. Eu só vou destacar algumas coisas aqui. Na verdade, a estatística é a comparação entre a temporada passada do Vlahovic e essa, né? E ele caiu em todos os fundamentos, exceto pressão ajustada, né? Então dá para ver que é algo que o Thiago Motta cobra muito e que ele tem feito bem, mas fora isso, todas as estatísticas dele piores em relação à última temporada. Tá pressionando bem e não tá jogando tão bem assim com a pelota. Vamos falar do Derby della Capitale então agora, começando com você, Caio. O Ranieri tá ali tentando fazer o que pode e quem diria, né? Lorenzo Pellegrini decidindo aí, fazendo algo positivo no Derby. Eu fiquei surpreso, mas queria que você falasse um pouquinho da Roma, depois eu deixo a Lazio pro Nelson. Olha, se percebe não só nesse derby, como também até nos últimos jogos da Roma, inclusive é até engraçado porque às vezes esse podcast deu uma zica, e essa zica finalmente foi positiva para a Roma, porque de certa forma já estava até irritando ver a Roma jogar antes disso. E nesse momento é uma Roma que teve aquela coisa que o torcedor esperava, de vontade, de você ter confiança, das movimentações funcionarem, de você fazer o melhor que a equipe pode produzir. É bem verdade que também isso se deve muito a um crescimento de produção do Dybala, se deve muito também ao... Não diria que o Pellegrini voltou definitivamente a jogar bola, porque às vezes Seria ele é meio vagalume no jogo.
Seria, mas nesse caso, assim, talvez seria um empolgou demais, porque eu ainda acho ele meio vagalume em alguns momentos, que assim, ele acende e apaga no jogo com certa frequência. E para alguém com a responsabilidade da função dele, é um pouco mais complicado. Vale dizer positivamente também o desempenho do Salemaker nos últimos jogos, e nesse derby foi uma coisa fantástica. O desempenho positivo do Svila no gol, que de certa forma o Svila já não é uma novidade nem mesmo na má fase, porque assim, a vinda para Roma melhorou a qualidade dele, o trabalho dele. O desempenho desse derby eu achei interessante, até vendo as táticas, até um texto escrito pelo Emanuele Arturo no último Homo, assim, como até na saída de jogo, os movimentos entre o Hummels e o Paredes foram bem coordenados na saída de jogo, foram bem interessantes, e o Hummels conseguiu ser um dos melhores em campo, também porque foi eficiente na defesa, eficiente até mesmo na pilha que tem em todo o derby, porque de certa forma ele cavou a expulsão do Tati Castellanos, já era no final, mas derby, às vezes você cavar uma expulsão de um adversário, você tem aquele gostinho maior, ainda mais alguém que tem feito bem na Lazio como o Castellanos, mas Lazio é assunto para daqui a pouco. E, de certa forma, você ter um crescimento de algumas peças, você ter alguns nomes crescendo. Só o que é um ponto de interrogação e uns poréns, assim, por exemplo, talvez os novos reforços, os que chegaram um pouco depois, você tem muitos contrastes. Você deu o contraste positivo do Hummels e do Salemaker dos últimos jogos, mas você tem alguns um pouco, sei lá, certo estranhos. Você tem o Dovbyk, que é entre altos e baixos, mas ainda assim tem lá seu valor, tal. Fica ali no meio termo. Mas você tem alguns que, de repente, talvez não sejam tão bons assim. Por exemplo, o caso do Lefebvre, que já vai embora, já, ao que tudo indica, vai jogar Championship no projeto de trazer o Sunderland de volta para a Premier League. E você tem também casos como o do Sule, que a concorrência com o Dybala está sendo até um pouco inglória para ele nesse 3-5-2 que, por exemplo, que a Roma armou no último derby. Então, assim, o Ranieri é o cara que ele consegue manter esse tipo de paz. Não, talvez a carreira demonstre que não tanto a longo prazo, mas a curto prazo ele consegue. E isso, para um ambiente que estava tão caótico como o da Roma, você ter paz é tudo de bom para você poder crescer. E nessa altura do campeonato, agora é o primeiro momento da temporada, veja bem, em janeiro, que a gente pode dizer: a Roma está em paz. Pelo menos até o próximo jogo, aí se ela pode perder da forma e acabou a paz, acabou a paz, como dizem. Mas a Roma pode dizer que está em paz. Vamos Alguns aguardar os nomes voltaram a próximos render, episódios. que alguns nomes voltaram a render dos que já estavam e outros dos reforços. Um positivo também, o Koné. Eu acho interessante o Muito desempenho bom. defensivo dele Muito e bom. acho assim que é o nome defensivamente que ajudou a melhorar a fase de defesa. O problema às vezes da Roma antes parecia mais a fase de ataque, que aí parece estar se resolvendo. Já sou fã de Manu Koné. Nelson, vamos falar da Lazio que fazia boa temporada. Falamos aqui positivamente da Lazio algumas vezes, mas num recorte mais recente, que acredito eu se inicia ali naquela derrota por 6-0 da Inter. É, já não vai tão bem assim, embora tenha vencido o Lecce, tenha empatado com a Atalanta, mas toma um gol no finalzinho da Atalanta, depois perde o derby. A gente sabe qual é a importância de perder o derby, então eu queria que você falasse se assim, já dá para dizer que derreteu, está em processo de derretimento, não está derretendo. Fora da Lazio, Nelson, por favor. Eu acho um pouco exagerado, né? A sequência da Lazio foi difícil, né? Se a gente for colocar ali uma sequência até um pouco mais para trás um pouquinho, né?
Vou falar aqui só de Série A, né? Não vou nem falar. A Lazio está liderando ainda a Liga Europa, né? Então já classificou para as oitavas. Enfim, não vamos jogar a água do banho com o bebê junto, né? Jogar fora com o bebê. A Lazio jogou contra o Bolonha, venceu fácil, 3-0. Aí perde do Parma de forma bem surpreendente, né? Um jogo que não não se esperava que perdesse, e muito menos do jeito que perdeu. Depois se recupera, vence o Napoli em Nápoles, aí perde da Inter daquele jeito que foi, né? Toma aquele 6-0, vence o Lecce de forma sofrida, né? Também de forma um pouco inesperada, joga bem contra a Atalanta, acaba sofrendo empate no fim e perde para a Roma no derby, que aí que eu acho que é um peso anímico que é um pouco maior por isso. Mas assim, a Lazio já está fazendo muito mais do que a gente esperava, né? Eu até coloquei aqui no início da temporada a Lazio como uma potencial surpresa, porque achei que contratou bem peças, mesmo vindo de times que brigavam por posições mais baixas na tabela, mas que podia surpreender. E com o Baroni, né, também um técnico que nunca tinha feito o trabalho num grande clube, etc. Mas o surpreender da Lazio era o quê? Na minha visão, né, naquela época. Fazer uma campanha sólida e Liga Europa. Já está acima disso. Então, para mim, eu acho que a torcida da Lazio, obviamente, não fica satisfeita de ter perdido o derby, mas está satisfeita com a temporada da equipe, e acho que tem motivos, assim. As próximas rodadas são um pouco mais simples, né, para lá. Já tem o Como e o Verona depois. Aí já vem a Fiorentina, mesmo em casa, é um jogo mais complicado. Aí depois Cagliari, Monza também. Enfim, se fizer, digamos, faz 12 pontos desses 15 aí, eu ainda vou dar uma de lambuja, uma derrota para a Fiorentina. Já é uma pontuação bastante aceitável, vai continuar ali por cima. Depois vem Napoli. Enfim, acho que é uma classificação bastante aceitável, e vejo inclusive a Lazio como principal adversária da Juventus por esse quarto lugar aí. A Fiorentina também vem fazendo muito mais do que a gente esperava, e pode ser que tenha algumas alterações aí no mercado, né? Isso sempre pode acontecer, positivamente ou negativamente, né? Pode perder algumas peças, né? Tá praticamente acertada com o Floruncho, que está encostado no Napoli, mas que foi muito bem no Verona, jogou a Euro, né? Quer dizer, jogar é um pouco ousado da minha parte, mas foi convocado para defender a Itália na Euro, estava lá. E tá tentando o Frendrup, que é um jogador muito importante no Genoa, né? Enfim, tá pensando ali em reforçar o meio-campo. Esse é o objetivo da Fiorentina no mercado no momento. Mas eu vejo a Lazio como e tem o papo do Luiz Henrique também, vale dizer. Também. Tem o papo do Luiz Henrique. Esse eu vejo mais difícil, né? Porque eu estava lendo mais cedo, né, que a Fiorentina tinha oferecido 20 milhões de euros, né? O Botafogo quer 30, aí já é uma distância um pouco maior, não sei até que ponto. Puxado. A Fiorentina. E eu digo assim, vai jogar onde? Né? Vai jogar de lado? Tudo bem, obviamente ali na vaga do Iconé, certamente joga bem fácil, né? Mas é um investimento alto para a Fiorentina, que já investiu alto na janela anterior. Então, para fazer esse investimento, provavelmente ia ter que se desfazer de alguém. Quem? Né? Vai vender o Beltrán? Que já foi meio surpreendente, né? O Martínez Quarta ter saído, voltado para o River. Então, já tudo bem. A Fiorentina já tinha um backup, né? Até a Argentina também, o Valentini do Boca Juniors. Mas o Martínez Quarta era um dos capitães da equipe, né? O Biraghi não vinha jogando, era o Martínez Quarta que estava com a braçadeira. Então, é uma saída importante, né? Se fala que o Kayode, né, lateral direito, que perdeu a posição para o Dodô, né, desde que o Dodô voltou de lesão, né, o Kayode tem sido cada vez menos utilizado, pode sair para o Parma. Enfim, várias situações que podem acontecer aí. E, inclusive, né, só para arrematar, já a gente estava falando do Milan, né, enquanto a gente está gravando aqui, saiu uma entrevista do Rafael Leão para a Gazzetta dello Sport, né, confirmando as rusgas com o Paulo Fonseca, né, que, assim, com o Theo Hernandes eram públicas, né, mas com o Rafael Leão não eram públicas assim, né. Então, só para arrematar, ele reclama do fato de ter ficado no banco por 3 partidas seguidas e diz que o Paulo Fonseca nunca deu uma justificativa pessoalmente para ele, que ia para a imprensa falar, mas que com ele mesmo não falava não, e que ele via isso de maneira estranha. Então, a gente vê aí como é que o vestiário do Milan estava realmente bastante esgaçado, né? E eu acho que o Rafael Leão deu a
amostras de como estava insatisfeito. Isso no primeiro jogo que ele pôde fazer desde a saída do Paulo Fonseca, que foi contra a Inter, né? Tipo, me deixa no banco, olha aí o que é que eu faço. Muito obrigado, Rafael Leão, por terminar nosso programa, né? Soltou a bomba na hora certinha, deu tempo de falar sobre isso. Não que fosse muita surpresa, mas é sempre bom ouvir do interlocutor que está envolvido lá no problema. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Reforçando mais uma vez o que falei no começo do programa, que 2025 seja muito bom para todos vocês. E a gente se vê, a gente se ouve em breve. Série A pegando fogo, daqui a pouco voltam as competições europeias. Vamos falar sobre tudo isso na edição de número 49, beleza? Arrivederci e tchau.